Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nós falávamos na semana passada sobre psicologia e religião. Quer dizer, fizemos uma pequena introdução e vamos continuar falando sobre esse assunto porque, lógico, ele exige bastante reflexão e nós não queremos esgotar. Como vocês sabem, eu tenho falado sempre, nós estamos procurando dar sentido. Então, quando você se apega à religião, você procura dar sentido. É muito importante, lógico, para aquele que crê e para aquele que tem um relacionamento saudável com Deus. É um relacionamento saudável, onde você não se sente culpado, mas onde você sabe que tem coisas que você precisa dessa força para poder continuar caminhando. E se errar, não vai desistir em hipótese alguma, não vai ficar culpando a Deus, né? Como muita gente gosta de culpar. Ou então quando a pessoa culpa-se a si mesma, quando ela mesma vai dizer para ela que ela é merecedora dos castigos e que ela tem errado muito. Não, por favor, não é por esse caminho que nós vamos, né? Nós queremos falar justamente de uma religião em que se gera uma espiritualidade. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, sim, é fundamental. E temos que acreditar também em situações que nos ajudam a não desistirmos, né? Quando tem pessoas que conversam com Deus, às vezes, de uma maneira tão alienada, né? No aspecto até dizer assim, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu ouço muitas vezes isso. Coloquei tudo nas mãos de Deus. E Ele vai devolver tudo para você. Pode ser que Ele devolva, lógico, com mais inspiração, com muito mais aprimoramento naquilo que você vai fazer, mas você tem que realizar. Isso é importante, porque senão nós vamos ser tratados como marionete. E Deus não nos trata como marionetes. Ele nos fez livres para sermos livres. Ele não quer que você seja escravo da morte, escravo do pecado, escravo da morte no sentido de dizer do medo da morte, e nem dos seus pecados, dos seus erros, mas que você seja uma pessoa capacitada para viver, para enfrentar e com discernimento. Agradecer a Deus, portanto, pela natureza belíssima, que demorou milhões, bilhões de anos para se formar tudo isso, né? E nós fazemos parte desta natureza, mas estamos agredindo a natureza muitas vezes. Então a natureza, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, a criação está gemendo também para ser libertada e ela está esperando que homens se coloquem em defesa da natureza, porque ela está submetida à vaidade dos homens, né? Tem muita gente que, e quando eu falo vaidade, também dizendo aos caprichos do homem. Tem muita gente que está maltratando a Mãe Terra. E aí, como que nós vamos fazer? É o nosso habitat. Somos terráqueos, aqui devemos viver. Então vejam bem que interessante que é o nosso relacionamento com Deus, a ponto da gente entender tudo isso, na nossa participação, o nosso encontro consigo mesmo, descobrir quais são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, saber direcionar, portanto, a nossa existência e poder ser um protagonista na história. Porque senão você vai ser manipulado pelas pessoas e você vai se sentir uma vítima o tempo todo, né? E quem acaba sendo vítima, acaba sendo também um vitimizador, vai vitimizar as outras pessoas. Então nós falávamos do Wundt, só para lembrar que ele é o pai da psicologia moderna, né? Portanto, ele criou toda uma produção de uma psicologia experimental e científica, justamente porque ele queria um método que faria sentido dentro do contexto de que a pessoa vivia. Então ele queria, você vive dentro de um contexto, se vive dentro de uma história, dentro de uma cultura, dentro de uma série. Então ele queria um método experimental e científico, mas depois ele percebeu, mas como que vai ser experimental e científico diante de algumas coisas como a linguagem, né? Como os costumes e a religião. Então ele se interessou pela religião. Nós citávamos ele, e também não só ele, mas também outros se preocuparam. O Freud também, conhecidíssimo, ele não tinha religião, ele tinha raízes no judaísmo, tanto que o pai era judeu,
e nós sabemos que o próprio nome do Freud, ele colocou como Sigmund, mas antes o nome dele significava justamente Salomão, e ele não queria nenhuma ligação. Então ele fez uma mudança de algumas letras do seu nome, mas não para negar, é que ele tinha uma outra abordagem, é o jeito dele, e nós o respeitamos. É um homem com de uma curvatura que ajudou muito a história do pensamento no século passado e também nesse século. E o Freud, que nascera em 1856, morreu em 1939. Ele tem muitas obras dedicadas somente à religião. Olha que coisa interessante. Apesar de citar o tema desde suas primeiras cartas a um amigo chamado Flies. Tem uma epístola imensa, né, que esse amigo, na qual ele começou a escrever desde 1887. E lá ele já mencionava algumas coisas com relação à religião. Então, o primeiro livro que ele escreve justamente é Totem e Tabu, de 1912. E, a grosso modo, ele vai dizer da sociedade totêmica, onde você tem o totem e a sociedade tem o pai primevo, né, onde o pai mantém uma relação com as filhas, com a mulher e com as filhas, e os filhos ele coloca fora. Eles não moram no clã. E, aliás, por incrível que pareça, até hoje existem sociedades totêmicas, né? E ele vai dizer justamente, a partir daí, uma série de situações com relação a esse pai, né, que muita gente quer tê-lo, o pai perfeito, e assim por diante. E que, pensando a grosso modo, o que ele dizia desse pai que os próprios filhos que não moravam no clã queriam ter o poder dele. Olha que coisa interessante, né? Então, nós nos aproximamos do pai, matamos o pai e comemos o pai. E aí você come o pai e você tem o poder dele. Mas se os irmãos todos têm o poder do pai, um é perigo para o outro. Então começou a nascer os acordos tácitos. Olha, você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, você não mexe comigo, eu não mexo com você, e assim por diante, né? A grosso modo. E isso tem muito a ver com a religião, muitas vezes, né? Um outro documento que o Freud escreve, O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Depois ele vai falar sobre novas contribuições à psicanálise, 1933, e até no último livro da sua vida, ele já está no exílio, está morando em Londres, por motivo da perseguição do nazismo. Aí ele escreve sobre Moisés e o monoteísmo, muito interessante. Uma das coisas que eu gostaria de mencionar no pensamento do Freud, que ele dizia que a religião veja bem, algo assim coletivo, uma neurose coletiva. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? A observação que ele fazia, porque as pessoas viviam uma neurose obsessiva coletiva. Todo mundo fazia a mesma coisa, parece que era uma coisa assim meio... assustava ele. Não, mas é interessante que a gente possa nos deixar assustar por alguém que fala sobre isso também da gente. Isso não deve fazer mal para a gente, não. Não devemos ter medo de pessoas que falam diferente da gente, que pensam diferente da gente. Porque eu conheço muita gente que não admite jamais pensar que alguém possa pensar diferente dele. Isso é muito perigoso. Mas o que aquele sujeito pensa é dele. Nós não vamos nos preocupar com isso. E você não vai se sentir ameaçado por aquilo que você crê. Ao menos que aquilo que você crê não tem tanta substância que você perderia todo o seu rumo, né? Então, a desconstrução do eu se dá o tempo todo. Nós precisamos desconstruir muitas vezes aquilo que parece que nos dá uma certa libertação e não dá libertação nenhuma. Não nos faz livres, muito pelo contrário, nos faz obsessivos, neuróticos. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, veja que interessante. E ele ajuda a pensar. E por isso que é interessante a gente ter diante dos nossos olhos a psicanálise. Talvez, como um amigo psicanalista uma vez me disse, eu gostei muito,
olhando para a Bíblia, ele dizia, aqui tem uma passagem que diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, na psicanálise, nós vamos dar a você o que é para você e a Deus o que é de Deus. Então, aqui não é o momento em que vamos falar de Deus, vamos falar de você. Mas o que você crê, como você vive essa situação, é determinante. Pode criar ou não uma alienação. E aqui não tenho medo de dizer não, tem muitas pessoas que acabam, ao invés de gerar uma profunda espiritualidade, um domínio sobre si mesmo, caminhar seguro com os irmãos e assim por diante, acaba virando algo assim até obsessivo. Por exemplo, falar mal do irmão da caminhada, criticar, achar que o irmão está puxando o tapete, coisas assim. É interessante, né? E isso faz com que você se torne muito mais fora da realidade. Isso não vai ajudar você a crescer de jeito nenhum. Muito bem, vamos pensar em outros autores. Paralelamente a Freud, outros psiquiatras, o Freud ele era neurologista, mas naquela época se misturava muito com a psiquiatria, eram campos distintos, hoje muito mais distinto, mas naquela época ele tinha essa função de neuro, mas ele gostava justamente de pensar nesse inconsciente, naqueles sintomas que a pessoa trazia e que aparentemente não eram sintomas físicos, mas iam para o físico, né? Bem, então outros psiquiatras como Charnot desenvolveram pesquisas sobre a religião e patologia. Portanto, Janet, que nasceu em 1859 e faleceu em 1947. Ele fez um estudo clínico em uma paciente que possuía experiências místicas extraordinárias e comparou esses casos de neurose obsessiva compulsiva, assim como outro psiquiatra, que é o Ernest Morizet, que nasceu em 1867, então 1903. Então, veja que é interessante, né? Uma pessoa que tem uma experiência mística extraordinária. Então, ele foi justamente fazer essa avaliação a partir de um outro dado. De outro dado que para ele era importante, o dado científico. Lógico, a religião, como vocês sabem, nós não podemos explicá-la através da ciência. Não, é um dado de fé, aquilo que você acredita, mas como você acredita e como você se postura diante das coisas e como você se relaciona com essa situação, aí é bastante significativo, né? Porque tem pessoas que, uma vez, eu não estou satirizando, mas uma vez uma atitude de uma pessoa que me disse, eu frequento uma igreja e a minha igreja vai ser inteirinha arrebatada para o céu. O senhor vem, vai pegar a nossa igreja e vai levar. Eu falei, mas de tijolo, com cadeira, com banco, com tudo? Ele vai levar tudo para o céu. Tá bom. Essa é uma maneira que ele acredita. Aí muita gente vai dizer assim, mas a Deus nada é impossível. Não vamos questionar e não vamos nem ficar discutindo certas coisas, né? Não é a nossa pretensão isso. Mas buscar sentido. Se o Senhor me quer livre, se Ele me quer, portanto, fraterno, cheio de vida, com certeza Ele vai me dar o seu amor. Como muita gente algumas pessoas cristãs que falam dos finais dos tempos e que vai vir uma destruição, olha o tempo que nós estamos vivendo agora, e não sei o que, a destruição o tempo todo, e papapá, isso não é cristão, porque o cristão é o homem da esperança, ele não vai perder sua esperança nunca, e a esperança é que nós temos de mudar essa realidade, essa experiência que nós temos de que a sociedade vai passar por uma realidade diferente, né? Isso é muito importante. Muito bem, outro autor fez uma análise profunda desse tema, é o Henri Delacroix. Ele
fez uma revisão bibliográfica de grandes místicos cristãos, como Santa Teresa d'Ávila, a fim de concluir se tais personalidades viveram experiências religiosas saudáveis ou patológicas. Então, como é interessante eu analisar a mística daquele sujeito e perceber de fato se a experiência é uma experiência plausível, uma experiência que ajudou ele a se libertar mais, porque esse é o projeto de Jesus Cristo, salvação. E salvação é socorrer você, para que você não fique alienado, mas para que você sinta que você faz parte do mundo criado e que você é capacitado por grandes dons para você enfrentar a realidade. Então, isso é importante. Agora, de repente, fazer algumas situações, nós não sabemos do resultado e também nós não queremos aqui pensar nesse resultado, lógico, está por aí. Os resultados dessa pesquisa, dessa revisão bibliográfica que ele fez nessa grande mulher chamada Teresa d'Ávila. Foi uma grande mulher, não tem a menor dúvida. Mas ela tinha suas experiências e aí ele quis fazer uma comparação justamente com a ciência. Outro que nós poderíamos pensar é o Jung. Jung nasceu em ele é do final do século XIX e vai morrer em 1961, com 80 anos, 80 e poucos anos mais ou menos. Foi também um entusiasta em estudar a biografia de personalidades religiosas da história, para elaborar seus arquétipos. Segundo o autor, os arquétipos são estruturas de personalidade que perspassam diversas culturas, como a da Grande Mãe, muitas vezes representada por Maria, a mãe de Jesus na religião cristã. É interessante, né? Quer dizer, ele usa de certas situações e para pensar nesses arquétipos que são estruturas da personalidade. Tem muita gente que não gosta, por exemplo, de Maria porque não se relaciona muito bem com a mãe. E tem muita gente que não se relaciona bem com a mãe e vai buscar em Maria a figura perfeita da mãe. Então faz uma coisa assim meio de identificação. E que nós não sabemos se a identificação, dependendo da pessoa, se é uma identificação plausível ou até patológica, né? Eu lembro de um amigo que ele tinha uma certa dificuldade com o pai, uma dificuldade muito grande. O pai abandonou a mãe e tudo mais, então é um trauma que ele tinha. Então, quando se celebrava o dia de São José na paróquia, mas jamais ele iria participar disso, porque a figura do pai, para ele, não era uma figura plausível e não tem nada a ver com José, né? Então, veja como nós deslocamos muitas vezes, são mecanismos de defesa que nós vamos usando para poder sobreviver às nossas dores. Muito bem, vamos fazer uma segunda parada e depois nós voltaremos pensando nesse tema que eu acredito que é muito importante para mim e para vocês, para que nós busquemos uma religiosidade muito profunda, libertadora, e onde você, na religiosidade, você busca uma intimidade espiritual consigo, com os irmãos, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Até mais.